Fala, prevencionista, tudo bem? Prevencionista, nesse vídeo eu quero refletir com você um pouquinho sobre a percepção de risco. Nós temos visto aí pessoal usando muito o termo percepção de risco, praticamente tudo, né? Tudo que encontra no ambiente de trabalho hoje é percepção de risco. Sofreu um acidente, um trabalhador sofreu um acidente, vai fazer uma análise, percepção de risco. Mas será que é mesmo? Será que o problema na empresa é falta de percepção de risco? Será que o trabalhador não consegue perceber o risco? E é gozado como as coisas na área de segurança do trabalho vão de um lado para outro, né? Vão mudando de fase como se fosse um videogame. Antigamente era tudo ato inseguro, né? Tudo ato inseguro. Você olhava nas análises de acidente, era tudo ato inseguro. Aí depois do ato inseguro, o pessoal vai criando outros termos, como fator interpessoal de segurança. Me lembro quando eu estava no meu estágio em segurança do trabalho, lá para 2009, alguma coisa assim, o pessoal falava muito em fator interpessoal de segurança. E agora é percepção de risco, né? O ato inseguro, praticamente o pessoal deixou de falar do ato inseguro quando a NR1 retirou dela o termo ato inseguro, porque o termo ato inseguro estava na própria NR1. Esse termo foi retirado, se não me engano, no ano de 2009. Aí agora o pessoal está usando muito o termo falta de percepção de risco. Será que tudo mesmo é falta de percepção de risco? Será que o trabalhador não consegue perceber o risco? Como é que ele não consegue perceber o risco se ele no trabalho já trabalha na empresa há 2, há 3, há 4 anos e às vezes ele nunca sofreu um acidente? Como é que ele não consegue perceber o risco se ele já tem 30, 25 ou 40 anos de idade, ou 45 ou 50 anos de idade e não morreu ainda? Uma pessoa que não consegue perceber o risco vai viver até 40 anos? Vai viver até 50 anos? Será? Então é lógico, a pessoa consegue sim perceber o risco. Só que no ambiente de trabalho, o grande desafio para o profissional de segurança é entender que é impossível controlar tudo, e também um desafio para o profissional de segurança é entender que o comportamento do trabalhador é fruto do contexto do trabalho. Por que que em algumas empresas todo mundo usa os EPIs direitinho e em outras não? Por que isso acontece? Certamente não é só a questão da percepção de risco, mas vem também muito de uma questão cultural da empresa. A cultura de segurança, a cultura organizacional, como os ambientes de trabalho são configurados. E a gente vê muita hipocrisia na área de segurança, né? Tanto da parte do profissional de segurança, como da liderança da empresa também. No treinamento ele dá tudo redondinho para o trabalhador. Usa o EPI, faz não sei o que, não faz gambiarra, não sei o que lá. E aí às vezes quando chega na área, o líder do cara manda ele fazer a gambiarra. E às vezes o profissional de segurança finge que não vê, ou às vezes não vê mesmo. Então, cuidado com esse uso elástico do termo percepção de risco, porque ele mais atrapalha do que ajuda. Como é que eu faço então para o trabalhador conseguir perceber o risco? Normalmente até ele percebe o risco, o prevencionista. Normalmente ele até percebe o risco. Mas às vezes, entre assumir o risco e, por exemplo, não fazer a tarefa e perder o emprego, ele percebe fazer a tarefa. Será que em sã consciência a gente vai acreditar que um trabalhador sobe numa escada improvisada porque ele quer subir na escada improvisada? Será que a gente vai acreditar que um trabalhador faz uma gambiarra numa máquina querendo fazer aquela gambiarra? Ele já saiu de casa talvez pensando, hoje eu vou fazer uma gambiarra numa máquina. Ou será que ele preferia que a equipe de manutenção fizesse a manutenção preventiva na máquina para evitar da máquina quebrar? O que será que o trabalhador ia perceber? Será que ele percebe ser levado no garfo da empilhadeira do que usar uma plataforma elevatória? Mas é isso, a gente simplifica tudo. O trabalhador acaba sendo sempre o vilão.
mais de 99% das análises de acidente que eu vejo, é sempre o trabalhador que errou, é sempre uma falha do trabalhador, é sempre uma falha humana. E aí vários rótulos, né? Falta de percepção de risco, falta de atenção, lapso de memória, como se esses rótulos fossem ajudar alguma coisa, como se atribuir a culpa ao trabalhador fosse evitar do acidente acontecer de novo. É um enorme desafio prevencionista. Entenda, o ambiente de trabalho é complexo, é cheio de variáveis, como se fossem pequenas engrenagens. Então você tem a tarefa, mão de obra, tempo, materiais, ferramentas, influência dos colegas, influência da liderança. Tudo isso, de alguma forma, acaba influenciando no comportamento das pessoas. Então, como diria o Scott Geller, comportamento não ocorre no vácuo. Existe um contexto. Comportamento não ocorre no vácuo, existe um contexto. Eu preciso cuidar do meu contexto de trabalho para que o meu trabalhador se comporte da forma como a empresa julga que se adequada. O ambiente de trabalho é complexo, entenda isso. Então não adianta você dar um conteúdo no seu treinamento como se tudo fosse funcionar da melhor forma possível, se às vezes o próprio trabalhador não pode intervir, não pode falar, não pode se expressar. Então, algumas ferramentas para você melhorar o seu ambiente de trabalho. Vou passar aqui algumas coisas interessantes para você melhorar os comportamentos do trabalhador através de um olhar mais amplo na cultura de segurança. Primeira coisa, exemplos da alta liderança. A alta liderança tem dado exemplo no que se refere à saúde e segurança. Querendo ou não querendo, as pessoas seguem as pessoas. O trabalhador tende a seguir o mesmo comportamento do seu líder. Se o líder não participa de CIPAT, o trabalhador não vê valor nenhum daquilo. Provavelmente não vai ver valor nenhum naquilo. Só para ganhar brinde. Se o líder não participa do DDS, provavelmente o trabalhador também não vai ver valor nenhum no DDS. O trabalhador segue o líder, porque o trabalhador admira o líder. O trabalhador quer ser como o líder, quer subir de cargo, quer melhorar de vida, etc, etc. O líder é um exemplo, é alguém que já chegou lá. Exemplos da alta liderança são importantes. Treinamentos são importantes também. Só que o grande erro nosso é que a gente foca só no treinamento. Mas treinamento é importante. O trabalhador tem uma noção dos riscos da tarefa. O trabalhador tem uma noção dos desafios que ele vai encontrar no ambiente de trabalho. O que mais que eu posso fazer também, Nestor, para melhorar os comportamentos? Investir no direito de recusa como uma ferramenta organizacional. Tem muitas empresas que até colocam o guardião do direito de recusa, uma pessoa que encoraja as outras pessoas a utilizar o direito de recusa, divulga o direito de recusa, faz uma divulgação ampla do direito de recusa para que se torne uma prática comum na empresa. O direito de recusa é muito interessante. O trabalhador poder levantar a mão e falar: opa, eu não estou me sentindo seguro para desempenhar essa atividade aqui. O direito de recusa normalmente é concebido para situações que podem matar. Mas é interessante até a empresa ampliar um pouco esse leque. Né? Deixar o trabalhador se manifestar mesmo para condições que não tem potencial de matar. Se ele julga que um risco é inaceitável, que o risco está muito alto, ele tem que ter liberdade para falar com o seu líder, para falar com o setor de segurança, para falar com a CIPA, e tem que ser ouvido. Os grupos de aprendizagem, né? Conhecido como learning groups. Grupos de aprendizagem também ajudam muito. Às vezes, ter reuniões de segurança onde o profissional de segurança não vai ensinar segurança para os trabalhadores, mas vai aprender sobre o ambiente de trabalho a partir da ótica dos trabalhadores. É fazer uma reunião com o objetivo de aprender. Uma não, né? Pode ser várias reuniões com o objetivo de aprender. Ninguém melhor para falar sobre os riscos da operação do que o próprio trabalhador que opera o sistema. Ninguém melhor para falar sobre as melhorias necessárias no ambiente de trabalho do que o próprio trabalhador, mas infelizmente as empresas
boa parte delas não está disponível para isso. E aí você vê coisas absurdas, como empresas que fazem movimentos. Esses dias eu vi num cliente nosso, uma empresa, ela tinha um dia do ano, para começar aos poucos, né? Um dia do ano, onde o trabalhador deveria mandar sugestões de melhoria, apontar problemas, apontar possibilidade de melhoria. E aí, uma trabalhadora que já estava, aqui, com os problemas organizacionais, ela falou, é agora! É agora! Foi lá no e-mail, escreveu, tirou foto, embasou, escreveu, parará, problema, possibilidade de sugestão de melhoria, etc, etc. E fica esperando, né? Passa um dia, nada de resposta. Passa 2, nada de resposta. Passa uma semana, nada de resposta. Passa um mês, nada de resposta. Passa 3 meses, nada de resposta. Passa um ano e a empresa não falou nada. Ela falou, nunca mais eu vou fazer isso. Quando a empresa falar que quer saber da nossa ação, eu não vou falar nada, porque não adianta. Se a gente fala que para o líder aqui, ele não está disposto a ouvir, e se a gente fala com a empresa para a alta liderança através dos e-mails, ela também não dá resposta. Resposta! Ninguém aqui está dizendo que é para a empresa dizer sim para todas as sugestões que ela tiver. Não é isso. É impossível dizer sim para tudo que aparece. Mas o trabalhador merece pelo menos uma resposta. Uma resposta negativa é muito melhor do que resposta nenhuma. Learning groups, grupos de aprendizagem, reuniões para aprender, elas são muito importantes. O trabalhador se sente ouvido, ele se sente parte, ele sente que ele é importante, ele se motiva, ele se engaja. Se a partir daquelas reuniões surgirem melhorias, eles vão olhar para aquelas melhorias e vão falar, poxa, aquela melhoria só está ali. Porque nós levamos o assunto para a reunião e porque a empresa nos ouviu. Aquela melhoria ali, aquela proteção que está na máquina, é minha também. Eu estava lá, eu dei sugestão, eu aprovei, ela é minha também. Então o trabalhador vai passar a defender aquela proteção na máquina como se fosse dele, porque é dele, surgiu a partir dele. Por isso que os grupos são tão poderosos, porque você faz a segurança do trabalho a partir da ótica de quem opera o sistema. O que a gente vê muito nas empresas, né? Melhorias que não funcionam, porque não levou em conta a opinião de quem opera o sistema. Os grupos de aprendizagem vêm na contramão disso. Vamos ouvir o trabalhador, ouvir o especialista da área. O que mais que a gente pode ter para melhorar os comportamentos dos trabalhadores? Cuidado ativo, gente. Cuidado ativo. Cuidar de si, cuidar do outro e se deixar cuidar. Colocar o cuidado ativo como uma ferramenta organizacional, difundida, espalhada, treinar as pessoas, orientar, acompanhar, colocar os guardiões, estimular as pessoas a utilizar. É super poderoso, porque vez ou outra alguém vai errar, alguém vai cometer algum erro, alguém vai cometer alguma falha, alguém vai esquecer o EPI, por exemplo. Alguém vai esquecer o lockout tagout. Porque nós erramos, e às vezes a gente está com a cabeça cheia de problema, que a gente está com problema em casa, é filho com problema, é esposa com problema. E aí você chega no trabalho com a cabeça cheia, você erra. Com o cuidado ativo, você cria como se fosse uma redundância de segurança. Se você errou, o seu colega vai lá e vai poder falar, ei, fulano, você esqueceu de fazer tal coisa. Ei, fulano, não está faltando um cinto de segurança aí, não? Ei, fulano, essa linha de vida está parecendo bamba demais. O que você acha? Eu vou ensinar as pessoas a comunicação não violenta para que elas saibam se comunicar melhor. Vou ensinar elas a ser paciente para receber uma orientação, para receber uma chamada de atenção do outro colega. Vou estimular as pessoas à maturidade, a trabalharem como equipe, a verdadeiramente ser uma equipe, onde as pessoas se falam o tempo todo, e isso é organizado, isso é estimulado, isso é até documentado por escrito. Cuidado ativo é fundamental.
E existem várias outras abordagens que a gente pode utilizar para melhorar os comportamentos. Até abordagens mais diretas, como o Shizakanko, né? Apontar e falar. Depois você estuda sobre isso aí, prevencionista. Tem várias matérias aí na internet sobre Shizakanko, né? Uma técnica japonesa onde você aponta e fala. E aí, quando você aponta e fala, você está com a sua consciência realmente voltada para aquela tarefa, para aquela atividade, para aquilo que você está fazendo. Quando você aponta e fala, sua atenção está lá. Você minimiza a mente flutuante. Você aumenta a atenção, o foco, diminuindo, lógico, os erros humanos, as falhas no processo. Então, prevencionista, tem várias coisas que dá para ser usado que vão muito além de simplesmente treinar. E, claro, sempre cuidar do ambiente, tá? Da qualidade das ferramentas, qualidade dos ambientes de trabalho, garantir que as pessoas não sejam sacrificadas, né? A equipe que deveria ter 6 pessoas só tem 4. Será que eles estão conseguindo trabalhar bem em 4? Será que eles estão sobrecarregados? Não adianta sobrecarregar o trabalhador e aí depois ele erra e a culpa ainda é dele. O olhar para a segurança do trabalho tem que ser muito mais amplo do que a maioria das empresas tem olhado, né? Esse dia, por exemplo, eu vi numa empresa um trabalhador que foi ajudar numa atividade que não era dele, com uma vestimenta inapropriada, sem EPI apropriada, ele sofreu um acidente e ainda colocaram na análise de acidente que a culpa do acidente era falta de atenção. Em medida de controle, e treinar esse trabalhador. Treinar para uma atividade que nem era dele, que ele só fez uma vez para ajudar os colegas. Vamos ministrar ele, vamos levar para treinamento. Que insanidade é essa? A gente precisa melhorar. A gente precisa ter uma visão muito mais aberta do que é segurança do trabalho. Que é importante ter NR, sem dúvida nenhuma, mas elas são apenas parâmetros mínimos. Que é importante ter treinamento, sem dúvida nenhuma, mas treinamento é só o mínimo também. É preciso cuidar de um contexto muito mais amplo para fazer com que aquele ambiente gere os comportamentos que a gente julga como adequado, gere os comportamentos que a empresa quer. Reflita sobre isso, prevencionista, e se você quiser nos levar para ir para a sua empresa, para fazer uma análise, um diagnóstico de segurança, para ministrar na CIPAT, para treinar a CIPA ou outra coisa parecida, entre em contato conosco através do nosso site. O site é nestorwneto.com, ou talvez entre em contato conosco através do Instagram, do LinkedIn, etc. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou!